Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Espiritualidade na Prática. Eu sou a Diana e hoje eu decidi trazer, como visto no título, 3 crenças dentro da espiritualidade que eu percebo nos dias de hoje, principalmente quando nós estamos, não é? Principalmente quando nós começamos no despertar espiritual. Então, ainda hoje eu vejo pessoas que já estão dentro da espiritualidade há muito tempo, ou desenvolvimento espiritual há muito tempo, e que falam de espiritualidade há muito tempo, e que continuam com a mesma ladainha. Então, eu trouxe aqui 3 crenças que eu percebo que são as mais fortes, e eu quero falar um bocadinho sobre elas. Então, a primeira crença aqui tem a ver com a carne, com o comer ou não comer carne. E vou só contextualizar, vou contar aqui 2 situações muito rápidas. A primeira tem a ver com alguns espiritualistas que dizem, e isso é verdade, é real, que dizem que a carne densifica muito o nosso campo energético, a nossa aura, o nosso campo eletromagnético. Isso é real. E que nós deveríamos ser vegetarianos ou veganos por causa disso. E aí entra o ponto, não é? Que eu já vou falar. Aí entra o ponto. E depois, por exemplo, que eu acho que também é a situação que eu vou contar é uma hipocrisia, porque, por exemplo, quando eu fui fazer a iniciação de Reiki, todas elas, portanto, as 3 iniciações de Reiki que eu fiz, todas elas eu tinha que estar, pelo menos no dia que eu fosse fazer a iniciação, eu tinha que estar a comer sem carne, sem nada proveniente animal, ou seja, ou vegano ou vegetariano, que seja, supostamente para ter uma alimentação mais leve, para estar com o campo mais limpo. Mas depois, não é? A mesma pessoa facilitadora consome carne. Entendem? Pronto. Então isso para mim é uma hipocrisia, porque para alguns trabalhos, e sim, é necessário fazermos um tipo de alimentação, ou termos um tipo de resguardos. Há muitos momentos em que nós temos que estar ali a tomar conta daquilo que nós fazemos, das informações que nós temos, fazer os nossos banhos e fazer os nossos rituaizinhos para ter uma energia equilibrada. Mas o ponto principal aqui da carne é que para mim é uma hipocrisia. Porquê? Porque o facto de nós comermos ou não a carne, né? Portanto, proveniente de animais, não deveria ser porque vai densificar ou não a nossa energia, mas sim porque são vidas que estão ali, e não necessariamente porque vai nos prejudicar a nós. Ou seja, não é... nós estamos dentro do desenvolvimento espiritual, nós trabalhamos com a ética, desenvolvemos a ética, a moral e tudo mais, e ainda assim a justificação que nos dão né, em relação à carne não deves comer porque vai densificar a tua energia. Isso para mim é uma hipocrisia também. Obviamente que quem de facto deixa de comer carne e que se torna vegetariano ou vegano vai ter aqui benefícios mesmo para o seu caminho espiritual. Mas o ponto é que não deveria ser só porque nos vai ajudar a nós. O motivo que eu vejo principal deveria ser porque tem vidas. Há vidas que vão de arrasta para cima para alimentar, nós comemos a mais, é a minha visão, não é? Minha opinião, se é que eu posso ter uma, e além disso há um conjunto muito grande, a forma como os animais são tratados, entendem onde eu quero chegar? Então não é somente por causa da nossa energia, isso vai ser um ponto a favor, uma consequência, mas o motivo real não deveria ser por causa da nossa energia. Então estamos dentro do desenvolvimento espiritual e continuamos a ser egoístas. Entendem aqui a incoerência? Pronto, mas é o que eu percebo dentro da espiritualidade. Ainda falando, já não da carne, mas falando desta coisa da energia, de densificar a energia ou não, vamos falar de uma coisa chamada, que eu intitulo de namastreta. Não é? Que são aquelas pessoas que eu digo que são muito clean, ou seja, não usam, eu por acaso estou nessa versão, não é? Na versão clean, branco, que não usam outras cores, que têm medo de usar o preto, não se pode usar preto, não é? Não se pode usar preto para fazer trabalhos, não se pode usar vermelho, não se pode usar esta cor ou não se pode usar aquela cor, porque a cor pura é o branco. E novamente eu vejo essas pessoas que falam assim como, primeiro,
Obviamente cada um pode ter a sua forma de trabalhar, e sim, há trabalhos que são feitos com o branco, outros que são feitos com o roxo, outros que são feitos com o vermelho, com o preto, vai depender da intenção e do objetivo desse trabalho, certo? Então, as cores estão aqui para auxiliar, são mais uma ferramenta, até porque até existe a cromoterapia justamente para auxiliar, para trabalharmos com cores, quando é preciso mais de uma coisa, mais de outra coisa, tu dizes esta cor, é outra cor, para ativar ou para incentivar por exemplo, um sentimento, entendem? Então, para mim é outra hipocrisia, que dizem que tem que ser tudo branco. Tudo tem que ser branco, tudo tem que ser muito clean, tudo tem que ser minimalista, tudo tem que ser assim, sendo que vai depender muito do tipo de trabalho, da crença de cada um. Então, para mim, quando eles estão muito namastê, para mim, não é que o namastê não seja real, mas é demasiado. E eu normalmente eu chamo de namastreta. Para mim, continua a ser uma incoerência e uma hipocrisia. E é curioso porque as pessoas que eu comecei a ouvir e que falavam sobre a cor branco assim, a cor branco assado, não é? Percebam que eu hoje estou de branco, mas por exemplo, os meus brincos têm cor, a luz daqui tem cor, as minhas unhas, não é, que estão aqui desfeitas, enfim, porque não são bonitas de verniz, são de preto, entendem? Então, tudo tem uma intenção e as cores elas podem nos auxiliar para várias funções, não é? Para vários objetivos. Então, quando eu comecei, eu seguia, já falei aqui, acho que no canal algumas vezes, que as primeiras pessoas que eu ouvi falar abertamente sobre espiritualidade aqui no canal no YouTube, aqui no YouTube, foi o Luz da Serra, que foi o canal da Luz da Serra, que explodiu muito, porque provavelmente foi o primeiro canal assim espiritual que falou de forma abrangente sobre espiritualidade. Porque aqui em Portugal agora, não é? E eu uma delas, mas não se ouve tanto, e as pessoas que nós ouvimos vão à televisão, ou seja, são as tais, é tudo muito puro, é tudo muito branco, tem que ser tudo muito clean, que entramos na outra história que eu queria aqui falar, que é do gratiluz, sou grata por tudo, não é? E esquecem-se que é a gratiluz, que é a positividade tóxica, não é? Que tudo tem que, obrigada, gratidão, sendo que dá a impressão que as pessoas não passam pelas bostas, e as pessoas passam pelas bostas, não é? Nós temos desafios, quando eu falo desafios é para não utilizar a palavra problema, a pessoa, e quanto mais, a meu ver, quanto mais nós entramos no autoconhecimento real, nós vamos olhar para as nossas sombras, e aqui a impressão que eu tenho é que muitas das que vão à televisão aqui, principalmente em Portugal, elas são todas muito gratiluz, muito namastreta, de que é tudo muito perfeito, é tudo muito limpo, muito clean. Eu não sei se consigo passar aqui a visão que eu tenho deste tipo de discurso, não é? Porque quase que não falam sobre as bostas, né, que passam. Então, por isso é que eu decidi fazer este canal, que era o meu intuito. Quando eu comecei, quando eu tive interesse em procurar mais sobre espiritualidade, porque ninguém aqui à minha volta falava sobre o assunto, haviam cursos, não é? O do Reiki, não é? Onde eu tirei, mas ninguém explica fenómenos, ninguém explica, é isto que está a acontecer contigo, é aquilo que está a acontecer contigo, tens de limpar assim, tens de limpar assim, ninguém explica nada disso. E as pessoas parecem muito medo de avançar ou de contar ou as situações complicadas que vivenciaram na vida, que faz parte do caminho espiritual também. E parece que as pessoas têm medo porque se eu contar já não vou ter autoridade, já não vou ser a pessoa que dá o curso XPTO entendem? Então eu vejo que nem tudo é assim tão positivo, e às vezes, provavelmente vou fazer um vídeo sobre isso também, às vezes eu tenho a sensação de que preferia, em determinados momentos, eu preferia estar, não preferia, não é? Mas às vezes quando a gente está naquele lugarzinho assim, bem, enterrados a chafurdar na merda, né? Às vezes eu penso isso, será que não era mais fácil, e era obviamente, estar na inconsciência
e viver a vida somente para trabalho, para casa e comer e gastar dinheiro e só isso, porque, por exemplo, eu olho à minha volta, a minha irmã, por exemplo, que ela não acredita em nada, à partida, não é? Não acredita em nada, ela não procura nada e parece que ela está bem, parece que ela vive bem, parece que ela não passa pelas metade das coisas que eu passo, né? Porque estou na espiritualidade, porque desenvolvo a espiritualidade, porque eu olho para as minhas sombras. E então eu acho que meio que esta parte do Namastreta com a gratiluz ou a positividade tóxica meio que andam de mãos dadas, em que as pessoas ignoram muito o que é mais escuro, o que é mais negro, porque todos nós temos luz e sombra, todos nós temos a dualidade, tudo o que existe aqui na 3D e que está à volta da 3D tem luz e sombra, e o nosso problema está aí, é abraçar e aceitar que todos nós temos sombra e que eu também tenho uma sombra e tu também tens uma sombra, que são o que nós chamamos de defeitos. Então as pessoas meio que põem de canto essa parte que não é tão linda, não é tão pura, não é tão iluminada, entendem? Então parece que há uma distinção muito grande entre o branco, obviamente que isto tem mais camadas, tá? Mas isso já teria que entrar na história da bruxaria, tinha que entrar em várias questões históricas que aconteceram, que vocês devem saber o que é, não é? Espero eu. E hoje é só a pincelar aqui, mas há muitas camadas além disso, como se o branco fosse o iluminado, o puro, e o negro, o preto fosse o que é a evitar, entendem? Óbvio, e isto está associado também à energia masculina e feminina, porque várias filosofias, incluindo a própria astrologia, que eu gosto muito, aprecio muito, também tem isso, como o Sol sendo o astro-rei e tudo o resto é matéria, não é assim tão interessante, porque não é iluminado como o Sol. Então colocam o Sol como sendo masculino, como sendo algo muito iluminado, muito puro, muito não sei das quantas, entendem? Sendo uma evolução e sendo... Entendem onde é que eu quero chegar? Espero que sim. Então eu vejo estas crenças dentro da espiritualidade que ainda estão muito fortes, e quando eu vejo as pessoas tendo a tendência de evitar falar sobre as coisas que acontecem que não são assim tão agradáveis, principalmente quem está dentro da espiritualidade, e é isso, não é? Acho que a própria espiritualidade, para mim isso é falsa espiritualidade, ou falso desenvolvimento espiritual, da mesma forma como quem vai à missa. Estou a gravar este vídeo que vocês estão a ver, eu estou a gravar no dia 1 de novembro, portanto à partida vai toda a gente, na minha zona, não é? Vai toda a gente empirocar o cabelinho, para ficar com o cabelinho todo, para ir lá para o cemitério, não é? E começar, entenderam? Umas com as outras, aquela tem a capa arranjadinha, aquela não tem, aquela veio, aquela não veio, aquela não sei o quê, aquela não sei das quantas. É uma hipocrisia também. Então, meio que eu vejo que mesmo quem está dentro da espiritualidade, e vocês reparem, eu já falei em alguns vídeos sobre o Luz da Serra, não é? E eu seguia, e eu deixei de seguir, porque comecei a perceber que eles viraram muito o tema. Então, estou muito a falar sobre a prosperidade, que não é a prosperidade real, eles estão a falar muito sobre dinheiro, não é? E não é que o dinheiro seja mau, mas todo o conteúdo está voltado, ou praticamente todo o conteúdo está voltado para isso agora. Fazem um marketing muito, para mim é estranho. O marketing que nós temos aqui, desculpem quem trabalha com isso, mas não é ético, entendem? Então meio que se voltaram e começaram a perceber que a parte a parte do dinheiro, de ajudar as pessoas a crescer, a enriquecer e não sei o quê, dá dinheiro. Então começaram a falar muito sobre isso. Enfim, são escolhas, obviamente, e devem ter ajudado muita gente, mas as coisas têm que ser um bocadinho além disso, né? Além só do dinheiro, porque, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo, há muito tempo, não é já, que também deixei de seguir pelos mesmos motivos, porque
depois toda a gente fica amiguinho uns dos outros, não é? E as coisas são muito parecidas, são muito iguais, não é? Fica tudo muito igual, a forma de estar, a forma de falar, enfim. E a pessoa dizia que nem todas as pessoas vieram para ser muito ricas, porque há uma aprendizagem em relação ao dinheiro, certo? Então há pessoas que de facto vieram para vivenciar ter uma experiência com o dinheiro e precisam de aprender ali alguma coisa com o dinheiro. Então nem todas as pessoas vão. O que é que eu quero dizer com isto? Que há pessoas que têm muitos bloqueios, que têm parte espiritual, que é isso que eu acho que eles esquecem-se, né? Falando agora sobre dinheiro, acho que as pessoas esquecem-se disso, de que há questões espirituais, nem que seja alguma aprendizagem ou algo do género que bloqueia o facto de nós podermos fazer eu estou a falar por mim também, estou a falar por mim também, porque eu já falei que o meu despertar espiritual aconteceu no meio de uma grande crise financeira que eu estava, e isso significa que algumas pessoas podem se desenvolver e outras não, porque umas têm dinheiro para pagar não sei quantos cursos, retiros, que não é o meu caso, não era o meu caso, eu não participava em grupo nenhum, porque a gente tem sempre que pagar, e isso significa que nós não nos podemos desenvolver espiritualmente, entendem? Então, meio que é isso. E exatamente esse era o meu intuito de começar a falar sobre espiritualidade, para aquilo que eu fui ouvindo condensar nas minhas experiências de desenvolvimento espiritual, mas também trazer aqui alguns ensinamentos de forma gratuita para as pessoas pensarem, sem terem que estar sempre dependentes de vou tirar um curso, e quem não tem? Quem não tem o graveto, o carcanhol, né? Os pelinhos aqui, quem não tem não pode? É isso. Então às vezes a situação é complicada, nós vivemos desafios e às vezes quando estou dentro do desafio, que eu acho que nós somos muito testados na nossa fé quando nós passamos pelos problemas, pelas bostas da vida, não é? Eu acho que nós somos muito testados nesses momentos e é exatamente nesses momentos que é para ver a nossa fibra, se nós estamos, se nós seguimos ou se nós não seguimos, entendem? Acho que é isso. Mas eles existem e eles têm que ser olhados com carinho. Assim como um obsessor, por exemplo, também tem isso é outra crença, que eu nem tinha pensado falar aqui, mas também é outra crença. O obsessor tem que ser tirado, tem que ser mandado sei lá para onde, tem que ser não sei das quantas, já ouviram isto de certeza? Não. O obsessor, primeiro, se houve uma coerência energética, portanto se houve uma compatibilidade energética, significa que nós também temos ali alguma coisa que precisamos de trabalhar, e aquele obsessor está connosco, ou que está com determinada pessoa, se nós vamos fazer encaminhamento e tudo mais, nós temos que olhar esse obsessor como um espírito que também está a precisar de ajuda. Então significa que se eu vir um mendigo na rua, eu vou mandá-lo sei lá para onde só porque ele é mendigo, entendem? É a mesma situação. Então um obsessor que muitas vezes, e eu vejo alguns anúncios que dizem isso, vai mandar fazer limpeza, vai mandar as criaturas sei lá para onde, para o quinto dos infernos, sendo que esses espíritos também são espíritos que estão doentes, que precisam de ajuda. Então não é olhar para eles como se vão mandar para o quinto dos infernos, vou não sei o quê, como às vezes eu ouço. Não, é justamente, ok, o que é que fez aquele espírito, aquela consciência, estar nesta posição, aceitar fazer este tipo de trabalho, dependendo se é amarração, se é outra coisa qualquer, o que é que fez este espírito estar aqui neste lugar com esta pessoa, né? Então eu acho que as coisas têm que ser vistas e temos que entender e aceitar que eu tenho tanto de luz como de sombra também, ok? Enfim, é isto. São as três crenças, assim, para mim mais fortes e mais, eu diria, hipócritas, até, que eu vejo na espiritualidade, que eu continuo a ver, apesar de já estar há um tempo no desenvolvimento espiritual, eu continuo a ver isso, o mesmo discurso, e vejo aqui umas cenas de algumas, não mais treta, não é? Com tudo muito limpo, não tem por exemplo, um pontilho fora do lugar, nada, não tem nada, nunca está fora, nunca nada está desarrumado, né? Enfim, é isso. E eu vejo no próximo vídeo. Beijinhos.